Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para dar continuidade à nossa maneira de entender um pouco a filosofia, pelo fato de vocês estarem em os primeiros contatos, né, com a filosofia, né, qual o sentido dela, por que estudar filosofia, como colocá-la ela no meu dia a dia com as práticas do cotidiano, filosofia de vida, etc. Como surgiu, olha só, o que era antes da filosofia? Então, assim, na unidade 1 e 2 de filosofia, vocês vão poderem, né, lá no final dizer, olha, eu entendi, achei legal, interessante, e vou dar continuidade lá no segundo ano. Olha que legal, bacana isso, ok? Então vamos aqui nesse momento dessa aula interagir com vocês. E olha só, lá na aula anterior, no final, foi pedido um pré-requisito, que era o professor presencial e vocês prepararem o material da aula de hoje, certo? Que a gente vai fazer um momento interativo lá no final, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, olha, já adentrando na nossa mitologia, galera. Você já sabe o que significa mitologia, né? Para que serve, como, né, eles usavam para que nessa perspectiva. Então, assim, hoje nós vamos falar, ó, como eu espolhei ontem, ó, mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos. Olha que legal. Brasil, Rondônia, Chupinguaia, Candeias de Amari, qual outra cidade? Vai falando aí o nome. São Francisco do Guaporé, Vilhena, Espigão do Oeste, que mais? Guajará-Mirim, por aí vai. Ó, o primeiro tópico é vozes ancestrais, mitos africanos, ó, e a herança afrodescendente. Então, assim, em homenagem, né, nessa perspectiva, entender um pouco para que os nossos estudantes quilombolas aí compreendam. E sabedoria da floresta, os mitos indígenas e seus ensinamentos. Por quê, galera? Ó, vocês sabem que na mitologia, as histórias mitológicas têm muito a ensinar, principalmente nas comunidades tradicionais. Cara, aquilo aqui, se vocês analisarem e entrarem na cultura deles, na essência, às vezes não criticar, mas entrar, adentrar e perceber que esse processo histórico de encantamento, que é as mitologias, as lendas, que eles vêm passando, né, oralmente, de geração em geração, os pais, os avós, né, passando para os novos e carregando. Isso é legal para manter a cultura. E dá uma alusão, uma visão cosmogônica do mundo, como surgiu o mundo, olha que legal. Então, assim, trouxe a questão ancestral, quilombolas, africanas, porque tem até um contexto, né, da África ao Brasil, olha só. Então, vieram, né, várias culturas de fora para o nosso país. E as lendas, os encantamentos das florestas. Então, assim, a maioria dos nossos mitos, né, eles são postos, colocados, né, as comunidades tradicionais, os indígenas, principalmente. Então, é legal, tá? Assim, eu me sinto encantado. É como se eu adentrar na história, fazer parte daquele momento, daquele fato, daquele processo que vem surgindo para poder explicar, né, a essência, né, a identidade. Olha que legal isso. Então vamos lá, olha aí para nós. Olha aí o professor Hélio, essa imagem a gente faz pela inteligência artificial. Quem sabe o nome dessa mitologia aí, desse mito? Quem sabe dizer para nós, gente, ó? É a mula, ó. Mula sem cabeça. Então, a mitologia brasileira, certo? Que vai ensinar muita coisa para nós. E aqui, aproveitando, ó, a lenda do boto cor-de-rosa, no Rio Madeira. Aqui em Porto Velho, Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. As caixas d'água, ó, mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos. Então, assim, nessa perspectiva, nós vamos trazendo, né, esse conhecimento. Sabe por quê, gente? Esse conhecimento, como diz, existe, né, as inteligências da escola, a inteligência científica, certo? A inteligência artificial. Isso daí pode-se dizer que é a inteligência cultural, né, da vida.
dos costumes, olha só que legal, né? Formando o processo histórico. Alguém sabe aí contar essa lenda? Quem sabe? Vai lá, fala aí para nós. Vou dar um pouco de tempo. E aí? Vamos lá, voltando ali? Então, gente, é nessa perspectiva que a gente vai aprender um pouco. Vocês podem montar, aí inclusive eu fui inserido no meio da lenda, olha. Gente, a importância do mito para o homem atual, para nós. Vocês estão inseridos também. O mito teve e tem um significado importante para cada povo, para cada comunidade, o qual influencia e contribui na formação da identidade, na construção da cultura. Gerando o quê? A partir disso, um elo entre o homem e suas origens, além de influenciar a história de cada um. Por exemplo, vocês estão aí lá na sua comunidade indígena. Fala aí o nome dela. Vamos lá. Cinta Largas, olha aí, lá em Espigão. Imagina que vocês estão lá, aí a criança ou alguém passou e diz, ó, como é que surgiu o nome Cinta Larga? Como é que surgiu a história de vocês? E, assim, o cacique em si, ele vai poder contar, olha, porque alguém lá da geração dele contou para ele. Então, isso criou-se numa identidade própria daquela comunidade, né, do ciclo que eles estão vivendo ali. Então, isso é ótimo, né? Criou-se o quê? A identidade de cada um. E isso não é diferente para os ribeirinhos, para os quilombolas. E lá no sítio, no meio rural, também tem suas histórias, ok? Algumas coisas assim. E na cidade também temos as lendas, os mitos urbano chamado, ok? Vamos lá entender, vai lá, mais na frente. Então assim, o mito no centro de cada cultura sempre manteve o quê? Raízes bem fortes na vida social. Então, em sociologia também vocês vão perceber que existe um pouco da estudo de social, né, sobre o mito. Também das raízes econômica e política, preservando o quê? Suas origens, dando continuidade aos rituais míticos, tá? Míticos envolve os mitos dos antepassados. Então, tá aí o livro se abrindo, ó, né, com várias perspectivas. Olha aí, que legal. É um encantamento. Viver esse encantamento é maravilhoso, eu gosto muito. Os mitos apresentam-se como possível explicação ou interpretação da realidade dos acontecimentos. Só recapitulando, para que servem os mitos? Como surgiu a ideia? E aí, qual é? Gente, exemplo. Aí fechou o tempo, vamos falar um fenômeno da natureza, claro. Aí vocês querem entender por que fez aquilo no tempo, a criança lá. Aí não tinha ainda ciência para explicar, vamos imaginar. Aí eu, enquanto chefe lá, ou alguém responsável da comunidade, eu tenho que criar uma história para poder sanar a resposta temporária, ao menos, né, daquela criança ou do jovem, etc. Então vou criar um mito, uma história. Olha, surge isso por causa disso, etc. E isso, olha só, caiu ao gosto das pessoas na comunidade e popularizou, foi de geração em geração. Então é nessa perspectiva, tá? Vamos lá, continuando. Então assim, ó, para aqueles que vivem o mito, viver o mito, ele se torna a única história verdadeira, proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas do homem. Olha que legal. É dessa maneira que os mitos reproduzem ou propõem gestos criadores e significativos que permanecem sustentando a realidade constituída, né, daquele aspecto lá. Os mitos sempre acompanham as gerações humanas ao longo da história, até falei agora há pouco, criando o quê? Uma espécie de consciência mítica. Vimos na aula anterior, consciência mítica. É o consciente voltado para as mitologias. E a consciência mítica se tornou uma das primeiras consciências que a sociedade desenvolveu para compreender a vida. Por quê? Não tinha ainda a filosofia, certo? Bom, era a explicação através dos mitos. Através das narrativas mitológicas para explicar a realidade em si. Agora sim, gente, mitologia africana e
ou, né, afrodescendente, né, que veio para o nosso país. Vamos entender um pouco. Vocês perceberam que a aula de hoje está voltada para esses dois momentos, né? As mitologias na África, que de certa maneira tornou-se do Brasil. Olha que legal. O Brasil pegou muitas faces, muitos conhecimentos da África para nós. Eles trouxeram isso, esse engrandecimento de conhecimento de lendas. E os indígenas também. Em outro momento vai ser, vamos analisar um pouco da mitologia indígena, ok? Continuando, olha lá. Então, assim, a mitologia africana, gente, e afrodescendente, os povos africanos e os povos indígenas também, eles consideram a existência do intangível, do espiritual nas suas formas de produzir conhecimento. O espiritual, que é intangível. Além disso, no pensamento dos povos africanos, em especial o espiritual, né, o intangível, que é o não material, está em equilíbrio com o tangível, que é o material. Então tá aí. Para ele, gente, assim, creio que para as comunidades indígenas também e os quilombolas, assim, o tangível, que é a vida material, está em equilíbrio com o espiritual. Olha que legal, que é o intangível. Então tem que ter esse equilíbrio do eu, o corpo físico, né, está ligado racionalmente, espiritualmente com o divino. Muito legal, a gente necessita dessa compreensão, desse crer, né? Esse fato para nós vivermos, ok? Vamos lá. Então, assim, além disso, as comunidades africanas no mundo sofrem até hoje com a falta de referências históricas que lhes permite construir uma imagem positiva de si mesmo. Realmente, as pessoas foram lá, né, viram, acharam bonito e vêm trazendo as histórias, mas às vezes não referenciam. Por exemplo, o Nascimento, né? Ele vai dizer assim, é um pensador, Nascimento. Vai nos dizer que a cultura negra foi definida pelo modelo europeu e se limita à esfera do lúdico, né? Daquela de produção, enquanto que a atividade intelectual, científica, econômica, tecnológica, filosófica é considerada atributo exclusivo das civilizações ocidentais. Então, assim, acha que só a questão da Europa poderia ter feito algo. Não. As comunidades indígenas e africanas elas também têm sua maneira de gerar conhecimento. Né? Cunha vai dizer que é através da adoção dos conceitos de africanidade e afrodescendência que se torna possível um enfoque ampliado e pluralista, né, que é plural, é vários, né, para o resgate das contribuições africanas na área das tecnologias. Então é necessário considerar isso também. O autor Machado ele considera que a população negra e todas as pessoas precisam saber que as mulheres e homens de origem africana participaram, né, de algumas invenções que mudaram os rumos da história moderna. Tá aqui, ó. Olha. Inclusive, eu recomendo para vocês, quando puderem, se puderem baixar, né, ou a gente pode tentar, não sei se tem grátis, O Menino que Descobriu o Vento. Então, é lá na África, lá, por causa de uma necessidade de água, olha só, a seca muito grande. Então, ele criou, né, através das suas ideias. Criou, né, uma maneira de tirar água do poço, que era difícil, não tinha eletricidade, etc. Então, assim, O Menino que Descobriu o Vento, vocês podem assistir, muito legal. Né? Gerar a sua curiosidade, quem sabe uma ideia. Continuando, olha lá. Então, assim, Swahili, né? Ele vai dizer que as africanas e africanos possuem uma compreensão holística do universo, por estarem ligados ao cosmos através do corpo espiritual, que reage às mudanças no pensamento, emoções, luz, doenças dos outros, etc. Aqui, gente, ó, coloque essa palavra já no seu vocabulário aí. E vocês têm uma missão, pesquisar. Tá bom? O que significa isso? Então, assim, esse pensamento holístico como um todo está integrado no universo do planeta, do mundo, né, da nossa Terra. Então, assim,
até os espíritos de nossos antepassados. Então há esse momento de integralidade, interação, tá bom? A mitologia africana, ela pontua os deuses que habitam, né, o panteão africano e suas histórias míticas. Essa maneira de pensar na mitologia foi trazida da África ao Brasil, e nela há muitos deuses que são chamados de quê? Os orixás, né? Aqui as máscaras, uma foto ilustrativa de como eles faziam, né? Cultuavam, etc. Então os deuses lá para os gregos, vocês viram que era o Olimpo, certo? Orixás, a gente chama chamados assim. Então tá aqui, ó. Os deuses africanos são muito populares no Brasil. Alguns são os mais conhecidos e já fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. Por exemplo, aqui, ó, Olorum, né? Criador dos orixás, aqui a imagem dele, ó, ilustrativa apenas. Oxalá, que é o criador da humanidade. Ossain, né? O orixá das folhas. O Ogum, o orixá da guerra. Oxós, né? Que é o orixá da caça. Ó, do trovão, não é? O Thor, lá para os nórdicos, que seria o Zeus lá para os gregos. Então aqui é o Xangô. O Oxum, que é dos rios e das fontes. Ó. Yansan, que é dos ventos, das tempestades, dos raios. Aqui das águas para nós a gente chama de Iara, né? Olha que interessante. Agora, galera, vocês entenderam aí? A gente coloca nas aulas uma breve explanação sobre tal tema. Quem interessar vai além, ó, dá um passo a mais, ou buscar mais conhecimento. Então, assim, a da comunidade quilombolas, né, os demais comunidades podem buscar mais sobre os deuses dele. Interessante saber, tá? E agora a gente vai migrar para a outra comunidade tradicional, que é a indígena. Quais os mitos, né? Alguns, eu vou colocar alguns apenas. Vamos lá? Olha lá. Então tá aí, a mitologia indígena. Quem seria esse aqui, ó? É válido destacar que todas as narrativas míticas anunciam coisas que nós vivemos, conhecidas como história. Olha aí. Mitologia indígena. Esse é o Tupã, galera. Vamos escrever aqui, ó. Tupã é o deus dos deuses, né? As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses, coloquei nós aqui nesse meio, ó, possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje, entre as milhares de nativos que habitam o nosso território. E, diante disso, a mitologia ela é riquíssima, tem fortes influências indígenas. Muitos deuses nacionais são de origem o quê? Tupi-Guarani. Uma curiosidade, vocês podem sondar, eu não tenho aptidão para falar disso, mas um comentário. Pode sondar com as professoras da língua portuguesa. A nossa língua era para ser Tupi-Guarani no Brasil. Por que é o português que falamos? Essa curiosidade é de vocês, tá? Então, era para ser ou não Tupi-Guarani a nossa língua? Temos muitas influências. Vamos lá, continuando. Pode perguntar aí das professoras, certo? Ó, as comunidades indígenas brasileiras possuem sua própria mitologia. Então, cada um, né, cada comunidade, grupo, etc., suas crenças e manifestações culturais. As influências indígenas na mitologia brasileira não vieram de um só povo, olha só, tá bom? Não só de um grupo. Ou seja, por vários fatores, a cultura indígena ainda possui pouco espaço em nossa sociedade. Mas muitas comunidades ainda preservam sua cultura inicial, como lendas, cultura, etc. Inclusive, olha só, inclusive o artesanato indígena, eles estão ganhando espaço, né? Principalmente as mulheres indígenas. Estão aí produzindo, inclusive, coisas, né? Materiais que eles usam em rituais, na sua mitologia, no seu trabalho, na sua cultura. Isso é legal para ganhar espaço na sociedade, mas ainda temos muita dificuldade para tal, ok? Continuando. Então, assim, deuses e lendas da mitologia brasileira e Tupi-Guarani. Coloquei os dois. Ó, o Tupã, vamos ver aqui, o Tupã, o deus do trovão, o deus criador. Guaraci, o deus do sol.
Olha só que interessante isso. Para muitos indígenas, ele foi criado por Tupã e é o irmão gêmeo de Jaci, a Lua. Olha que legal, o Guaraci, irmão da Lua, Jaci. Também há algumas lendas que contam que Guaraci ajudou Tupã, seu pai, a criar todos os seres vivos, já que o Sol é essencial para a vida no planeta. E Jaci, a deusa da Lua, o mundo caiu em trevas, então, para iluminar a escuridão, Deus criou Jaci, a Lua. Muito legal isso. Olha só como vai montando a criação do mundo através desses personagens. É ou não é encantador isso? Em Anguá, gente, o deus do submundo é visto como um inimigo de Tupã, o único que rivaliza, né, em poder. Então pode-se dizer que para os gregos, Anhangá é o Hades. Olha que interessante. Olha que legal. Lembra que eu pedi que vocês podem fazer aquela tabela? A Quanduba, o deus da flauta, olha, esta é típica da comunidade indígena Araras, que habitam, né, à margem do rio Iriri, no estado do Pará. Segundo a lenda, a Quanduba toca a flauta para garantir o equilíbrio do mundo. Bem bacana isso, hein? Iara, deusa das águas, uma indígena que virou uma espécie de sereia, protetora das águas e dona da voz tão bonita, encantava os homens, ó. Sumal, deus da agricultura, um homem branco que flutuava no ar e possuía longos cabelos, barbas. Então, ó, o deus da agricultura. A Cauã, a deusa das mulheres, uma fada pássaro que enfeitiça as mulheres. Além disso, essa deusa possui penas com cores encantadoras. A imagem ilustrativa, tá? Então é nessa perspectiva. Anhum, deus da melodia. Psê, deusa das artes, da poesia. E olha só, galera, vem aqui comigo. Existem outras mais, né? Não é só essa, existem muitas, né, histórias. Por exemplo, lá no Amazonas tem a lenda do Guaraná, que mais? Do açaí, da mandioca, e etc. Então, tem vários tipos de lendas que a gente vai aprendendo com isso. Porque vocês percebem que elas têm um ponto em comum, que é explicar, né, o que vem lá. Agora, galera, olha só esse momento aí. Vamos lá? Olha aí para vocês, ó, momento interativo. Esse momento interativo é onde vocês vêm aqui comigo. Onde vocês poderão protagonizar, ou seja, vocês serão os protagonistas da aula. Ou seja, produzir algo proposto nesse intervalo de 15 minutos. Que vocês possam interagir um pouco, distrair, etc. E vocês imprimiram lá o material para usar agora. Olha aí que legal. Vamos lá? Qual é o momento interativo? Então assim, gente, ó. Vamos lá para o quadro. Então aqui no momento interativo, o professor Hélio aí. Aí, ó, momento interativo. Para o momento interativo, os estudantes receberão as folhas impressas com alguns mitos sem estarem preenchidas, onde cada um irá preencher as características dos mitos. Aqui, ó, trouxe um exemplo, tá? Ó, no meio vai vir assim: eu sou o mito Curupira. Aí descreve as características dele, ó, pelo menos 5 características. Vamos lá, uma das características do Curupira: seus pés são virados para trás. A segunda, é guardião das aves e animais, é o Curupira, tá? Terceira, cria ilusões para confundir os invasores. E também aqui, ó, é um ser pequeno, ele não é grandão. E o desenho dele, ó, vocês vão fazer 3 características e, se possível, o desenho. Então tá aí, esses são um exemplo. Gente, ó, vocês também podem fazer, vem aqui comigo. Podem criar um mito que vocês conhecem também, tá? Né? Às vezes tem uma história aí na sua comunidade que virou lenda, então coloca lá bem no meio. Apaga o que está impresso ou deixa em branco, escreve do lado, ó, vou fazer sobre esse mito. Aí coloca as características e, se possível, né? Não obrigatório, mas se possível fica legal se desenhar. Então tá aí a nossa atividade. Daqui a pouco a gente volta. Uma boa atividade de quê? Do momento interativo. Até logo. Tchau, tchau.